Bom, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor a decisão do ministro Alexandre de Moraes, todo o caso envolvendo a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para isso convidamos para conversar com vocês o professor Gustavo Sampaio, Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. O ex-presidente da República, diante de tudo o que aconteceu com ele no passado recente, a tentativa de romper a tornozeleira eletrônica, depois o início do cumprimento da pena propriamente dito, ele está cumprindo a pena dele em condições adequadas para alguém nas condições dele, de saúde, de idade, com histórico de tentativa de rompimento de tornozeleira eletrônica. A condição em que ele está hoje é adequada para alguém nas condições dele ou o senhor tem algum reparo a fazer, professor? Bom dia, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Essa é uma métrica, é uma medição que tem que ser feita no gradiente do tempo, porque o que justifica sempre nas decisões judiciais uma prisão domiciliar de quem está cumprindo pena em regime fechado dentro de um estabelecimento prisional é o caráter humanitário, a condição de saúde, a idade associada à condição de saúde, compreende, Rafael? No início do ano passado, de 2025, o Supremo Tribunal Federal já havia emitido um aceno bastante expressivo no sentido de que poderia conceder uma prisão domiciliar ao ex-presidente Bolsonaro quando o fez em relação ao ex-presidente Collor de Mello. Recorda-se, houve o trânsito em julgado da decisão de Collor de Mello, ele foi recolhido ao estabelecimento prisional e poucos dias depois foi cumprir a pena em regime domiciliar. Ali se interpretou que isso possivelmente aconteceria com Jair Bolsonaro, mas durante aquela prisão preventiva domiciliar, Bolsonaro investiu contra o sistema de georreferenciamento, a tornozeleira eletrônica, recorda-se, inclusive com ferramenta de soldagem, e isso criou contra ele um fato negativo, que certamente inibiu o Supremo Tribunal a conceder a prisão domiciliar. Então, nesse momento, para responder aí sim ao teu questionamento, se essas condições atuais, na chamada papudinha, estão de acordo com a condição de saúde do ex-presidente, bem, na medida em que há assistência médica qualificada 24 horas por dia, caso o presidente tenha algum problema súbito de saúde decorrente da sua patologia, da sua situação clínica, e na medida em que há espaço, inclusive acesso ao ar arejado, à vista para o céu, naquela parte exterior da sua cela, e há espaço, inclusive, para locomoção, silêncio, que era um dos pontos que ele vindicava em relação à Polícia Federal, por conta do ruído do ar-condicionado. Então, a princípio, Colombo, tudo está de acordo com as condições do ex-presidente, mas nada impede que se peça novamente a prisão domiciliar. E qualquer fato novo poderá justificar a sua concessão. Tanto que agora o ministro Moraes mandou que se fizesse uma nova avaliação do quadro clínico de saúde do ex-presidente, porque, a depender do resultado, talvez se conceda uma prisão domiciliar. É bom lembrar, a prisão domiciliar ela não é um benefício discricionariamente concedido pelo magistrado. A prisão domiciliar é dada toda vez que o apenado terá sua saúde comprometida se permanecer no cárcere, precisando, portanto, que a pena seja cumprida em domicílio para maiores cuidados, para preservação da sua integridade física e mental. Isso está sempre muito associado também, Colombo, à idade do preso. O ex-presidente Bolsonaro já chegou aos 70 anos, que é um marco temporal importante na jurisprudência para concessão de prisão domiciliar. Professor, Bárbara Carvalho aqui do Rio de Janeiro, já nos falamos muitas vezes sobre muitos casos diferentes, né? E existe um questionamento que é feito por muitas pessoas, e por isso eu o faço, né, ao senhor, que é a comparação com a prisão do ex-presidente Lula, porque ele ficou 580 dias preso, 1 ano e 7 meses, na sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, depois de ter sido condenado em segunda instância. E aí queria entender
com o senhor se naquele momento o trânsito em julgado era considerado fechado, ou seja, ele estava de fato cumprindo uma pena e por isso seria semelhante à situação de Jair Bolsonaro agora, que foi transferido de uma sala da PF para a Papudinha, ou se há diferenças em relação aos tipos de prisões, né, em relação a Lula e Bolsonaro. O senhor pode explicar para a gente, por favor? Claro, claro. Bárbara, bom dia também a você. Bom dia também, Valdo, que diviso aqui na tela conosco. Veja, Bárbara, no caso do ex-presidente Lula, naquele tempo a jurisprudência trazia consigo o entendimento de que se aquele condenado em primeira instância tivesse tido uma condenação mantida em segunda instância, que já se poderia iniciar o cumprimento definitivo da pena por mais que recursos extraordinários ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal tivessem sido interpostos. Então, para recordar, o ex-presidente Lula fora condenado pela 13ª Vara Federal no Paraná, em Curitiba, depois apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e a 8ª turma daquele tribunal manteve a condenação contra o ex-presidente, inclusive aumentando a pena. Então, como o entendimento era esse na época, iniciou-se o cumprimento da pena. Quando Lula da Silva, atual presidente, então ex-presidente, foi recolhido à Polícia Federal em Curitiba, ele já estava ali na execução da pena. Não se tratava de uma prisão de caráter preventivo ou temporário, como aquelas prisões cautelares, Bárbara. Veja o caso aqui do ex-presidente Bolsonaro. Quando ele tentou romper a tornozeleira eletrônica, ele estava ainda cumprindo uma prisão preventiva de caráter cautelar, portanto, em regime domiciliar. Foi quando a decisão do Supremo Tribunal Federal que o condenou transitou em julgado e ele foi para o cumprimento de pena na sala de custódia da Polícia Federal. Por quê? Porque a jurisprudência hoje, diferentemente daquele tempo de Lula, entende que a execução da pena se dará desde que haja o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Quando o ministro Moraes, na ação penal 2668, que condenou o ex-presidente e os ex-ministros de Estado, determinou e selou o trânsito em julgado, expedindo a certidão de coisa julgada, ali nós tivemos início da execução de pena. Essas prisões temporárias, preventivas, são cuidadas pelo Código de Processo Penal. Execução de pena não, Bárbara, é pela Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Então, o presidente Lula ficou na sala da Polícia Federal em Curitiba, por quê? Porque se entendeu, na época, o órgão de execução penal entendeu que aquele ambiente era adequado para o estado de saúde do presidente à época, para a segurança do ex-presidente, porque nós não estamos falando de um apenado comum, nós estamos falando de ex-presidente da República. Então, há questões estritas de segurança envolvidas. E Lula permaneceu por mais de 580 dias na Polícia Federal, até que o Supremo Tribunal Federal decretasse nulas as sentenças condenatórias lá da primeira instância e ele, portanto, voltou à liberdade. No caso aqui de Bolsonaro, como também é um ex-presidente, também foi para a sala da Polícia Federal. Mas como a família se queixava muito das condições parcas do ambiente ali na sala da Polícia Federal, que era pequeno, que tinha muito ruído, ele não podia se exercitar e a situação de saúde dele, segundo a família, é uma situação delicada, então o ministro Moraes o encaminhou para a chamada Papudinha, onde há muito mais espaço, acesso ao ar livre, para que ele possa ter condições de prisão compatíveis com o seu estado de saúde. Havia uma dúvida, para terminar, Bárbara, me desculpando que eu me estendi demais. Havia uma dúvida também, porque o Estatuto dos Militares, a Lei 6.680, no seu artigo 73, diz que militares condenados cumprem pena em estabelecimento militar. E o presidente da República, Bolsonaro, o ex-presidente, é um capitão reformado do Exército, é um oficial intermediário reformado. Então, se cogitou na hipótese de aplicação do Estatuto dos Militares. Mas, como ele também é ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes o conduziu à sala da Polícia Federal, onde haveria segurança para custodiar um ex-presidente. Mas agora ele está na Papudinha e, se o estado de saúde dele se agravar por alguma razão,
possivelmente mais à frente ele terá para si uma prisão domiciliar, Bárbara. Professor Gustavo Sampaio, Valdo Cruz, boa tarde. Professor, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, atribuindo a ela uma vingança política para fazer um processo de humilhação, um ex-presidente numa penitenciária. Você poderia me dizer se, pelas regras ali, execução de sentença, essa prisão numa penitenciária é o caminho legal ou não? Sim, Valdo. É claro que sempre a base de apoio vai usar também argumentos políticos para atrair o eleitorado, para demonstrar que há uma perseguição política. Isso acontece de todos os lados da política, nós sabemos disso. Então, é natural, até compreensível que isso seja alegado. Todavia, como estamos em fase de execução de pena, é claro que essa execução penal se tem que dar da forma adequada ao caso. Nós estamos falando de alguém, como é o caso de Bolsonaro, como era em 2018 o caso do ex-presidente Lula, do então ex-presidente Lula, de pessoas que ocuparam a mais alta dignidade da República, que é a cadeira de presidente, de chefe de Estado. Então, é claro que a lei dá condições especiais prisionais para isso. É natural que seja assim. O que nada se relaciona com prisão domiciliar. Valdo, prisão domiciliar é questão humanitária, é questão ligada a estado de saúde. Se a situação de idade associada à patologia for grave, eu sou partidário que sempre a prisão domiciliar tem que ser concedida em substituição ao cárcere na penitenciária. Agora, como o tribunal entendeu que no caso de Bolsonaro não se aplicaria o artigo 73 do Estatuto de Militares, porque prevalecia a condição dele de ex-presidente, não de capitão reformado, e que ele não está numa cela comum. Veja, quando nós avaliamos o sistema penitenciário brasileiro, Valdo, nós avaliamos uma tragédia humanitária. Há celas em presídios no Brasil que abrigam 35 presos sem qualquer condição de dignidade humana, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Mas isso não se justifica que se castigue o outro. O que é preciso dizer é que o ex-presidente Bolsonaro ele está cumprindo a pena hoje numa área restrita para prisão de caráter muito especial, para grandes autoridades ou para pessoas cuja segurança dependa desse aprisionamento especial. Ele está numa cela, por assim dizer, que é um ambiente com mais de 60 metros quadrados, com condições de dignidade completamente distintas do que nós vemos na maioria do sistema penitenciário brasileiro. E nós temos uma decisão judicial transitada em julgado que o condenou por 5 crimes na ação penal 2668, a uma pena superior a 27 anos de reclusão e detenção somadas. Então, não há propriamente um expediente político para diminuir a imagem do presidente. Se trata de execução de pena. E execução de pena que nos parece, pelo que nós vimos na reportagem, nos parece em condições bastante razoáveis de segurança, comodidade e dignidade humana. Agora, volto a falar para terminar, Val. É claro que isso não se confunde com prisão domiciliar. O presidente Bolsonaro tem um estado de saúde que vem sendo objeto de internações médicas sucessivas, cirurgias. O Brasil inteiro tem notícia da condição de saúde dele. E se isso se agravasse, num dado momento, com laudos médicos novos, for provado que mesmo na Papudinha a situação de saúde dele fica sob risco, aí se poderá cumprir ou conceder a prisão domiciliar para o ex-presidente, mas isso a conferir no futuro ou no futuro próximo, Val.